Então, meus amigos, estamos percorrendo o protocolo 1, né, aí anexado à resolução do CNJ, que trata da audiência de custódia. Vamos dando continuidade ao percurso sobre, né, aí o protocolo, agora tratando especificamente das, vamos dizer assim, as determinações para o magistrado, ou seja, o juiz que vai estar atuando ali na audiência de custódia. Então põe na tela aí pra gente, olha lá. A atuação do juiz deverá considerar os seguintes procedimentos. Então, o protocolo 1 ele vem com procedimentos aqui que o juiz vai considerar. A partir da apresentação de motivação para a sua decisão, nos termos do artigo 310 do CPP, resguardando o princípio da presunção de inocência, caberá ao juiz conceder a liberdade provisória. Está lá no CPP, eu botei o CPP para a gente estar analisando. Então, olha lá, resguardando o princípio da presunção de inocência, caberá ao juiz conceder a liberdade provisória ou impor de forma fundamentada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, somente quando necessárias, justificando o porquê de sua não aplicação, quando se entender pela decretação de prisão preventiva. Tá lá. Então, ó, justificando o porquê da sua não aplicação quando ele entender pela preventiva. Perfeito. Para ele decretar uma preventiva, uma prisão preventiva, ele tem que afastar, primeiramente, o porquê que não é recomendável ali no caso a prisão, não é recomendável a cautelar diversa da prisão, porque pela própria disposição do CPP é subsidiária. A preventiva só vai ser decretada quando não for cabível a cautelar diversa da prisão. Então o juiz teria que analisar cada caso concreto, considerando o histórico do sujeito, todas aquelas vertentes que nós vimos, e aí dizer, precisa de cautelar? Não, não precisa. Precisa de cautelar? Precisa. E qual? Vai ser preventiva? Se ele for colocar preventiva, tem que afastar cada medida cautelar, porque cada uma daquelas não é recomendável naquele caso concreto. Beleza? De forma voluntária desse serviço, então, né, encaminhar, mas entender que é natureza voluntária, né, assistência médica e psicossocial, a partir do encaminhamento às centrais integradas de alternativas penais ou órgãos similares, evitando a aplicação de medidas cautelares para tratamento. Então, deve evitar a aplicação de medidas cautelares para tratamento ou internação compulsória de pessoas em conflito com a lei, autuadas em flagrante com transtorno mental, incluída dependência química em desconformidade com o previsto no artigo 4º da Lei 10.216 de 2001 e artigo 319, inciso 7 aí do CPP. Então, olha lá. Primeiro, ó, olha só, o 310 é importantíssimo, ó, porque ele já delineia a atuação aqui do juiz. Toda vez que o juiz recebe um auto de prisão em flagrante, ele deve de forma fundamentada. E esse auto de prisão em flagrante tem que estar na mão dele 24 horas após a prisão. Prendeu, em até 24 horas esse auto de prisão em flagrante tem que estar na mão do juiz. Né? O juiz deve fazer o quê? De forma fundamentada. E aí, isso aqui vai ser feito por quem? Pelo juiz da audiência de custódia. Porque ele também vai estar lá com o preso, mais do que o auto de prisão em flagrante, vai estar até com cópia lá para ele, ele que vai analisar. Por exemplo, ele pode relaxar a prisão se ela foi legal. Converter o flagrante então, só vai ter preventiva se não for recomendável as cautelares. Então, a regra aqui é a decretação das cautelares. Só quando elas forem inadequadas ou insuficientes, aí é que o juiz decretaria a preventiva de forma fundamentada, ok? Então, tem que ter justificativa tanto para colocar a cautelar e
aí é essa necessidade. E, olha lá, se não for caso de preventiva, afastou e concede o juiz a liberdade provisória, que pode ser com ou sem fiança. Isso aqui era melhor botar com liberdade provisória com ou sem, né? A redação melhor seria o quê? Com ou sem medida cautelar. Porque a fiança é uma das medidas cautelares, com ou sem medida cautelar. Porque a fiança é uma da cautelar que está lá no artigo 319. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei, né, do Código Penal, né, aliás, as excludentes, estão lá no artigo 23, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. Então aqui é aquela liberdade, que antes tinha aquele negócio no CPP do sujeito se livrar solto, que é quando ou não tinha pena privativa de liberdade, ou se tivesse era pequena, até 3 meses. Hoje não tem mais isso. Fala se livrar solto, já não tem mais aplicação. Uns autores indicam que livrar solto é essa hipótese, quando o juiz, na verdade, é uma liberdade provisória desvinculada, porque se o juiz pega o auto sem flagrante, já olha assim, não, isso aqui, ele até que praticou o fato, mas tem legítima defesa. Está evidente que é legítima defesa, aí ele dá a liberdade provisória e só assina esse termo de comparecimento a todos os atos do processo sob pena de revogação, que é estranho por quê? Porque é um direito comparecer aos atos do processo, não é uma obrigação. É o direito de presença, é um direito. Então, como é que faz isso? Solta, mas ser obrigado a comparecer, mas não quer estar na audiência, pode ter o julgamento, mas o sujeito às vezes não quer. Então aí o legislador, às vezes ele não é tão técnico aí nas imposições. Olha o artigo 4º da lei que fala, a internação, sobre a questão da internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Aí nessa tratativa específica, da ideia. Então, olha lá, 319 CPP, são medidas cautelares diversas da prisão. Nelas, né, aqui estão relacionadas à lei 10.000. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticado ou com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem aqui ser inimputável ou semi-imputável e houver risco da reiteração. Ok? E aí também a 10, monitoração eletrônica, a lei, o protocolo fez aí a referência. Beleza? Então vamos lá. Olha lá. Articular em nível integradas de alternativas penais, ou órgãos similares, bem como os procedimentos de acolhimento dos cumpridores buscando garantir-lhe a inclusão social de forma não obrigatória, a partir das especificidades de cada caso. Articular, em nível local, os procedimentos adequados ao encaminhamento das pessoas em cumprimento da medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, qualquer delas, né, especificamente aqui do inciso 9º, do Código de Processo Penal, para centrais de monitoração eletrônica, a específica, bem como os procedimentos de acolhimento das pessoas monitoradas, né, acompanhamento aí das mesmas aplicadas e encaminhamentos para as políticas públicas também de inclusão social. Então aqui atribuições do juiz fazer essa articulação aqui em nível local,
né, aí fazendo esse elo na hipótese de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Também ao juiz incumbe-lhe efetiva alternativa à prisão provisória, não efetiva alternativa à prisão provisória, a aplicação da monitoração eletrônica será excepcional, devendo ser utilizada como alternativa à prisão provisória e não como elemento adicional de controle para autuados que, pelas circunstâncias apuradas em juízo, já responderiam ao processo em liberdade. Está lá, então, né, essa efetiva alternativa à aplicação da medida, né, a aplicação da medida privativa de liberdade. Né, ela vai ser excepcional, o monitoramento eletrônico, devendo ser utilizada como alternativa à prisão provisória e não como elemento adicional de controle para autuados que, pelas circunstâncias apuradas do juiz, já respondam a processo em liberdade. Tá lá. Então ela tem que ser uma excepcional, né, ela tem que ser excepcionalidade, e ainda que o sujeito já esteja respondendo a processo, né, em liberdade. Assim, a monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deverá ser aplicada exclusivamente, isso é importante, ó, que aqui é uma limitação que não está na lei, mas aqui o CNJ vem dizendo, que é o seguinte, ó, e tem lógica. Assim, a monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deve ser aplicada exclusivamente a pessoas acusadas por crimes dolosos, puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a 4, que são os casos de preventiva, ou condenados por outro crime, a pessoa é reincidente, né, em sentença transitada de julgado, ressalvada o 64 do Código Penal, é o sujeito se reabilitar, passar aquele período sem cometer novos crimes depois do cumprimento da sua pena. Bem como a pessoas em cumprimento de medidas protetivas de urgência, também está lá, é caso de preventiva, acusadas por crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente enfermo ou pessoa com deficiência, sempre de forma excepcional, quando não couber outra medida cautelar menos gravosa. Então, o que já está dizendo aqui? O monitoramento eletrônico, entre as demais medidas cautelares, vamos dizer assim, a mais complicada para o sujeito, que restringe a liberdade, tem que andar com equipamento e tudo mais. Então, o que o CNJ está falando? Só vai caber o monitoramento eletrônico quando for em tese cabível o sujeito reincidente em crime doloso, seja quando ele cometa crime envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir medida protetiva de urgência. Aí o juiz vai ver, opa, ainda assim, é necessário ou eu posso aplicar uma outra cautelar? Então ele afasta a preventiva, afasta o monitoramento eletrônico e vai determinar, a depender do caso, outra cautelar. Beleza? Então olha lá. Necessidade de adequação. Aqui também está desdobrando o CPP. Né? Desdobrando o CPP, porque o CPP ele traz toda essa necessidade de adequação. Aqui o CNJ vai estar desdobrando. O que seria essa necessidade de adequação? Olha os monitoramentos lá atrás, ó. Tá lá, tornozeleira. Então, a medida cautelar da monitoração eletrônica somente poderá ser aplicada quando verificada e fundamentada, então tem que fundamentar, a necessidade da vigilância eletrônica da pessoa processada ou investigada, após demonstrada a inaplicabilidade da concessão de liberdade provisória com ou sem fiança e a insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares. Então, o que a gente já está tendo aqui? Com base aí no CNJ, no protocolo do CNJ, também a monitoração eletrônica, ela só pode ser determinada se o juiz conseguir afastar para aquele caso concreto, né, a suficiência das outras medidas cautelares diversas da prisão. Ok? Da mesma forma, a monitoração somente deverá ser aplicada quando verificada a adequação da medida com a situação da pessoa processada ou investigada, bem como aspectos objetivos relacionados ao processo crime, sobretudo quanto à desproporcionalidade,
de aplicação de monitoração eletrônica em casos nos quais não será aplicada a pena privativa ao final do processo. Então, assim como a prisão preventiva não é recomendada, se ao final do processo sabe, né? Porque já se sabe ali o juiz, se vai pela pena que ele vai aplicar, se vai ter substituição. Então, se ele vê isso, não cabe nem preventiva e nem monitoração eletrônica. Então, você está vendo aí que a monitoração eletrônica ela segue a sorte da prisão preventiva. Ela é meio que um substituto da prisão preventiva, né? Tem que estar ali presentes os fundamentos, as circunstâncias, condições de admissibilidade e é ser mais recomendável a cautelar da monitoração eletrônica do que a preventiva. E isso, se não for recomendável, as demais cautelares. O juiz tem que fazer toda essa análise aí de forma fundamentada. Então vamos lá. Provisoriedade. Provisoriedade. Considerando a gravidade e a amplitude das restrições que a monitoração eletrônica impõe às pessoas submetidas à medida, sua aplicação deverá se atentar especialmente à provisoriedade, garantindo a reavaliação periódica de sua necessidade e adequação. Não são admitidas medidas de monitoração eletrônica aplicadas por prazo indeterminado. Tá lá, ó, não são admitidas. Então não pode só, como era muito comum, decretar, ó, coloca aqui medida, né, a monitoração eletrônica sem prazo, e o sujeito fica lá, por meses. Então não, isso aqui vamos destacar, ó, não são admitidas medidas de monitoração eletrônica aplicadas por prazo indeterminado. Também com relação às outras medidas cautelares, nós já vimos aí que o próprio protocolo da resolução fala que tem que fixar um prazo para elas. E aqui foi mais taxativo, na questão da monitoração eletrônica, não podem ser aplicadas por prazo indeterminado. Ou por prazos demasiadamente elevados. Exemplo, ainda dá um exemplo aqui, ó, 6 meses. Então o próprio CNJ já entende que 6 meses de monitoração eletrônica é muito. O cumprimento regular das condições impostas judicialmente deve ser considerado como elemento para a revisão da monitoração eletrônica. Então o cara está em monitoração eletrônica, mas está cumprindo ali as demais cautelares, que elas podem se acumular, revelando a desnecessidade do controle excessivo que impõe, que poderá ser substituída por medidas menos gravosas que favoreçam a autorresponsabilização do autuado no cumprimento das obrigações estabelecidas, bem como sua efetiva inclusão social. Ok? Ainda a questão do menor dano, no que se refere à monitoração eletrônica. A aplicação e o acompanhamento das medidas de monitoração eletrônica devem estar orientadas para a minimização dos danos físicos e psicológicos causados às pessoas monitoradas eletronicamente. Deve-se buscar o fomento à adoção de fluxos, procedimentos, metodologias e tecnologias menos danosas à pessoa monitorada, minimizando-se a estigmatização e os constrangimentos causados pela utilização do aparelho. Tá lá. Então, é a questão do estigma, né? O sujeito fica ali estigmatizado andando. Biquíni, sunga e tornozeleira eletrônica, os dois. Tá lá, né? Fazendo referência ao saidão, Dia das Mães, saidão, Dia dos Namorados, e tá lá. Então, tem um estigma? Tem. Então, busca-se evitar essa estigmatização. É como se você tatuasse o sujeito e falasse, aqui é um criminoso, tá lá mostrando. Então, busca-se evitar esse dano maior, buscando a normalidade, que até pode colocar aí na tela, a normalidade também, o protocolo ele vem aí, né, com requisito. Olha lá a normalidade, ó. A aplicação e o acompanhamento das medidas cautelares de monitoração eletrônica deverão buscar reduzir o impacto causado pelas restrições impostas e pelo uso do dispositivo, limitando-se ao mínimo necessário para a tutela pretendida pela medida, sob o risco de aprofundar os processos de marginalização e de criminalização das pessoas submetidas às medidas. Deve-se buscar a aproximação ao máximo da rotina da pessoa monitorada em relação à rotina das pessoas não submetidas à monitoração eletrônica, favorecendo assim a inclusão social.
Então, ó, é imprescindível que as áreas de inclusão e exclusão e demais restrições impostas, como eventuais limitações de horários, sejam determinadas de forma módica, né? Não ser tão assim abusivo, atentando para as características individuais das pessoas, suas necessidades e realizações de atividades cotidianas das mais diversas dimensões, educação, trabalho, saúde, cultura, lazer, esporte, religião, convivência familiar, comunitária, entre outros. Então, considerar isso, por exemplo, ó, domingo o sujeito tá lá, tem que ficar em casa. Não, deixa um tempinho para jogar um futebol, para ir à missa, tem que respeitar isso, o próprio CNJ está dizendo. Então, é uma amplitude maior do leque onde o sujeito pode estar ali andando. Então, o juiz tem que considerar essas possibilidades, os locais, a vida cotidiana, onde ele comumente vai, para não depois o sujeito estar entendido aí como violada a medida de monitoração eletrônica. Ok? 3.2, olha lá. Questão da atuação das centrais integradas de alternativas penais ou os órgãos similares, a depender aí da denominação que a unidade da federação vai dar. Né? Então, procedimentos, nós já vimos que o CNJ vai criar os manuais, junto com o Ministério da Justiça, né, o Departamento Penitenciário Nacional, né, junto com o DEPEN, e aqui o próprio protocolo já traz algumas, olha lá. Então, essas centrais integradas de alternativas penais. Então, aqui procedimentos específicos de observância pelas centrais. Então, vamos lá. O que é que ela tem que providenciar lá? Buscar integrar-se em redes amplas de atendimento e assistência social para a inclusão de forma não obrigatória. Tá lá, isso aqui destaca, não não tem o constrangimento aqui para o sujeito estar participando, de forma não obrigatória, dos autuados a partir de indicações do juiz. Então, o juiz vai indicar à central as especificidades de cada caso e as demandas sociais apresentadas diretamente pelos autuados. Então, ela vai considerar o que o juiz falou e também as demandas apresentadas pelo próprio autuado. As centrais vão estar considerando essas realidades, com destaque para as seguintes áreas ou outras se mostrarem necessárias. Então, primeiro, o que é que ela tem que observar lá? Né? Demandas do sujeito com relação à alimentação, vestuário, moradia, transporte, dentre outras. Trabalho, renda e qualificação profissional. Assistência judiciária, feita aí muitas vezes pela Defensoria Pública, o convênio que tem a central com alguma faculdade, com a AB. Desenvolvimento, produção, formação e difusão cultural, principalmente para o público jovem, que o público jovem simplesmente a maioria dos criminosos é o pessoal ali considerado jovem. Está lá, a maioria dos condenados, né, a juventude. Jovem, você sabe que vai até os 29 anos. Ainda, as centrais. Realizar encaminhamentos necessários à rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde, ao SUS, e à rede de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social. Então, fazer os encaminhamentos assim como está lá na resolução. Além de outras políticas e programas ofertadas pelo poder público, sendo os resultados do atendimento do acompanhamento do autuado, assim indicados na decisão judicial, comunicados regularmente ao juiz. Então, a central tem que promover ao juiz a comunicação do cumprimento da medida, do atendimento que é dado à medida que é encaminhada ali pela central. Né, regularmente ao juiz, ao qual for distribuído o auto em flagrante após o encerramento da rotina de audiência de custódia. Então, o que vai ser comunicado é o juiz, né, que foi distribuído, que ele é que vai seguir ali depois com o processo. Também consolidar redes adequadas para a internação e tratamento dos autuados, assegurado o direito à atenção médica e psicossocial, sempre que necessária, resguardada a natureza voluntária desse serviço, não sendo cabível o encaminhamento de pessoas em conflito com a lei, autuadas em flagrante, portadoras de transtorno mental, incluída a dependência química, para tratamento e internação compulsória, se não for de acordo lá com a lei específica aqui, a Lei 10.216, e também com o CPP, as determinações ali na internação, no caso de crime violento ou grave ameaça à pessoa. Ainda,
Para centrais, executar ou construir parcerias com outras instituições especializadas para execução de grupos temáticos ou de responsabilização dos autuados a partir do tipo de delito cometido. Então, segmentar, né, em relação ao delito cometido, uma atuação aí, né, com parcerias para que o sujeito não volte a reincidir naquela modalidade criminosa. Inclusive, casos relativos à violência contra as mulheres no contexto da Lei Maria da Penha. Estes grupos serão executados somente a partir da determinação judicial e como modalidade da medida cautelar de comparecimento obrigatório em juízo, prevista lá no 319 do CPP, ok? Né, a medida determinação judicial com modalidade de comparecimento obrigatório. Então, se o juiz determinou essa modalidade de comparecimento obrigatório em juízo, é uma das cautelares, aí entra a possibilidade, né, de aí serem criados estes grupos, né, que o sujeito vai ser obrigado a estar frequentando. A atuação das centrais de monitoração eletrônica de pessoas deverá considerar os seguintes procedimentos, agora então específicos, procedimentos específicos para a central de monitoração eletrônica. Você vê que o protocolo ele traz várias partes aí específicas do tratamento da monitoração eletrônica e aí também com relação à central, trazendo os procedimentos. Primeiro, assegurar o acolhimento e acompanhamento por equipes multidisciplinares, responsáveis pela articulação da rede de serviços de proteção e inclusão social disponibilizada pelo poder público e pelo acompanhamento do cumprimento das medidas estabelecidas judicialmente a partir da interação individualizada, olha mais uma vez essa preocupação com a individualização, com as pessoas monitoradas. Então, você vê que vão ser as mesmas diretrizes que ele já vem ali pregando com relação a essa medida cautelar específica, né, a monitoração eletrônica, todas aquelas diretrizes de ser uma medida excepcional. Continuando, olha lá, assegurar a prioridade ao cumprimento, manutenção e restauração da medida em liberdade, inclusive em caso de incidentes de violação, adotando preferencialmente medidas de conscientização e atendimento por equipe psicossocial, devendo o acionamento da autoridade judicial ser subsidiário. Então, descumpriu ali, resolve ali pela própria central. Só vai acionar, comunicar ao Poder Judiciário, está descumprindo, né, de forma excepcional, após esgotadas todas as medidas adotadas pela equipe técnica responsável pelo acompanhamento das pessoas em monitoração. Então, isso aqui é importante porque dá um poder grande a essas centrais. E não vai ficar toda hora chegando coisa lá para o juiz. Só vai chegar para o juiz para ele dar a palavra ali final, porque chegou para o juiz para decidir. Vou substituir a medida, vou acumular com outra ou vou decretar preventivo? Então, tenta evitar aí isso pela central. Só vai acontecer essa atuação do juiz em caráter excepcional. Beleza? Vamos mais uma aí. Olha o item 3. Primar pela adoção de padrões adequados de segurança, sigilo, proteção, né, e uso dos dados das pessoas em monitoração. Respeitado o tratamento dos dados em conformidade com a finalidade das coletas, que hoje em dia o que a gente tem aí, né, muito abuso por parte dessa utilização dos dados. Nesse sentido, deve-se considerar que os dados coletados durante a execução das medidas de monitoração eletrônica possuam lá uma finalidade específica, relacionada com o acompanhamento das condições estabelecidas judicialmente. As informações das pessoas monitoradas não poderão ser compartilhadas com terceiros estranhos ao processo de investigação ou de instrução criminal que justificou a aplicação da medida. Porque hoje a gente tem aí, com base nessas empresas, redes sociais, marketing, o dado hoje é valioso, tanto que tem até empresa do governo vendendo dados. Né, vendendo aí para os demais órgãos públicos, vendendo dados. Tem empresas que fazem isso, viu? O negócio do Facebook, vendendo dados, aí direcionam. Então hoje esses dados são caros. A pessoa pode achar que esse dado não é importante, mas isso entra nessa inteligência artificial e vai influência na política, na própria comunicação social. Então, esses dados aqui já está dizendo, é específico com relação à finalidade da medida. Não vai compartilhar isso aí com terceiros para outras finalidades. O acesso aos dados, inclusive por instituições de segurança pública, somente poderá ser requisitado no âmbito de inquérito policial
específico, né, que a pessoa, no qual a pessoa monitorada, devidamente identificada, já figure como suspeita. E quem vai analisar se vai haver ou não esse compartilhamento de dados é o juiz, ó. Analisará o caso concreto e ele é que vai deferir ou não o pedido. Então você vê aí que a regra é não haver qualquer compartilhamento. Se houver, é especificamente para fins penais e mediante autorização judicial. Beleza? Item 4. Vamos lá também para centrais de monitoração. Buscar integrar-se em redes amplas de atendimento e assistência social para a inclusão de forma não obrigatória, sempre, né, aí o próprio protocolo, a resolução vem destacando, inclusão de forma não obrigatória dos autuados a partir das indicações do juiz, das especificidades de cada caso e das demandas sociais apresentadas diretamente pelos autuados, com destaque para as seguintes áreas ou outras que se mostrarem necessárias. Então tá lá, demandas emergenciais, como alimentação, vestuário, moradia, transporte, dentre outras, trabalho, renda e qualificação profissional, assistência judiciária, desenvolvimento, produção, formação e difusão cultural, principalmente para o público jovem. Então também com relação às medidas de monitoração eletrônica, as centrais vai ter que observar, né, o que já é observado para as demais medidas cautelares. E olha lá, também aqui, não vai deixar de ter um encaminhamento. Olha lá, realizar encaminhamento à rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde do SUS e à rede de assistência social do Sistema Único de Assistência Social, né, Sistema Único de Assistência Social SUAS, além de outras políticas e programas ofertados pelo poder público, sendo os resultados de atendimento do acompanhamento sempre, né, os indicados comunicados regularmente ao juízo, ao qual for distribuído o auto, que é o juiz que vai estar ali prevento para julgar o processo após o encerramento da audiência de custódia. Então o juiz aqui, até dessas medidas aí, dessas políticas dos órgãos específicos ou outras políticas, o juiz vai ser devidamente comunicado, isso durante o processo penal, que vai estar ali prosseguindo. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha e a gente já volta aí para o protocolo 2, avançando aí, né, nos anexos aí da resolução. Até já.